Fauci invoca a quinta emenda 100 vezes no Senado. Origem da Covid volta ao centro do debate. Vamos lá. Saiu na saúde, ok? Vamos lá. Pode descer, pode descer, pode descer. Mais de 6 anos após o início da pandemia, a origem da Covid-19 voltou a ser o centro do debate político nos Estados Unidos. O motivo foi a sessão convocada por um comitê liderado por republicanos para discutir a condução da pandemia e as origens do coronavírus. Na audiência realizada na última quarta-feira, dia 29, os senadores interrogaram o médico Anthony Fauci, principal rosto da resposta do país à pandemia. O imunologista invocou a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos e se recusou a responder a mais de 100 perguntas por parlamentares republicanos. Durante a audiência, Fauci foi questionado sobre o financiamento de pesquisas com coronavírus na China, a hipótese de vazamento do vírus de um laboratório em Wuhan e decisões adotadas pelo governo americano durante a crise sanitária. Na ocasião, o senador republicano Rand Paul divulgou mais de 1000 páginas de um diário que o médico manteve durante vários anos, inclusive ao longo do período da pandemia. Interessante isso aqui, hein? A partir dos relatos, o parlamentar afirmou que o que Fauci escreveu em privado e o que disse ao país são duas histórias diferentes. Que perigo isso aqui. Ele também defende a teoria de que o médico teria ajudado a viabilizar a pandemia por meio de pesquisas com vírus financiadas na China e depois ocultado a hipótese de vazamento laboratorial. Apesar dos relatórios do FBI e de demais agências do governo dos Estados Unidos corroborarem a tese do senador, não há consenso até hoje na comunidade científica sobre a origem do vírus. No dia da audiência, o presidente Donald Trump afirmou em suas redes sociais que deixou de confiar em Fauci. Ele ficou incomodado com seu, como é que é? Celdin. Ao longo da pandemia, por considerar que o cientista tomou decisões equivocadas sobre máscaras, lockdowns e outras medidas. O que diz o diário de Fauci sobre a origem do coronavírus? O conteúdo do diário de Fauci divulgado na audiência dá alguns detalhes de como o médico entendia a necessidade de medidas de combate ao vírus e seu entendimento sobre a origem do vírus. Grande parte das anotações do médico revela incertezas existentes nos primeiros meses sobre a origem do vírus, algumas que permanecem até hoje. Em janeiro de 2020, ele escreveu: "Sabemos que o mercado não foi a fonte, mas sim o amplificador. Acrescentamos que, em algum momento, o vírus passou de animais para seres humanos ou human beings." Pouco mais de um ano depois, diante do aumento de casos das acusações por parte da empresa que ele teria mudado de posição quanto à teoria de origem do coronavírus, ele desabafa afirmando que nada poderia ser afirmado de maneira categórica. Sempre afirmei que a hipótese altamente provável era de que o vírus tivesse se originado naturalmente em um reservatório animal e passado para um ser humano. No entanto, nos últimos dias, diante do volume de especulações sobre a possibilidade de vazamentos de laboratório, passei a dizer que ninguém tem 100% de certeza sobre a origem do vírus. Inclusive, falou bobagem, né? Aí afirmou o trecho diário, lá. That's all, Paulo. Passo para você. Polêmico isso, hein, cara? De novo, isso voltar esse aqui assunto. É polêmico. Cara, isso tem tá 6 polêmico. anos do começo da pandemia. O negócio já... O tempo voa, né, cara? Tempo voa. Cara, eu não vou entrar no mérito dessa notícia. Eu acho que eu quero fazer aqui, de certa forma, e eu acho que eu tenho condições para isso, um tipo de análise que vai muito além do que foi reportado ali na matéria. Eu quero fazer, Enzo, uma análise de contexto. Tipo assim, contexto que nós estamos vivendo e o que tudo isso diz sobre a realidade da vida humana hoje. E por que isso é importante? Eu acho que é importante porque, ao fazer a leitura do mundo, a gente vai entendendo um pouco por que as coisas funcionam como funcionam.
e aí você começa, acho que, ter mais clareza das coisas. E o principal atributo de um líder, de um gestor, para a tomada de decisão é clareza. Quanto mais informação, mais clareza ele tem. Então, quando a matéria traz toda essa questão do falso, eu acho que tem um elemento ali muito importante, que é a questão dele não responder as perguntas. E aí, a quinta emenda, ela é um direito, obviamente, constitucional, que a pessoa que está sendo investigada, sei lá, o réu, de não produzir prova contra si mesmo. É um direito. Então, ele tem um direito constitucional de não responder 111 vezes, sei lá, 110. 100 e poucas vezes. Ou seja, quando ele faz isso, ele não está confessando. Do ponto de vista jurídico, a visão é essa. Não é prova, obviamente, prova, né, jurídica, Evidência. de culpa. Mas É um direito esquisito. do cara. Mas é suspeito, de fato. Mas eu acho que o ponto que interessa não é o que acontece do ponto de vista jurídico. É o que esse episódio ele revela do ponto de vista cultural. E é para essa dimensão que eu quero trazer análise. E o que toda essa questão, o posicionamento do falso, do sentido de não responder, revela sobre, de fato, aquilo que eu disse, o momento que a humanidade está vivendo. E aí, eu venho, de fato, como uma pessoa que quer trazer clareza sobre os fatos, independente de viés. Eu tenho um viés conservador. E eu vou falar aqui, e a gente vai ver que tem questões políticas envolvidas. E todos têm viés. É impossível o ser humano não ter viés, Vinícius. Todo mundo tem. Você pode não assumir, mas tem. É da natureza humana, é o jeito que o cérebro trabalha. Tem que ter viés para ele ser ágil no raciocínio. Tem que ter heurísticas para ser rápido. Não vou explicar o que é um e outro. Quer saber o que é heurística? Digita aí. Quer saber o que é viéses cognitivos? Você também digita aí. Mas, de certa forma, todos têm. Como é que a gente tenta ao máximo tomar uma decisão coerente eliminando os vieses? E eu acho que o Kahneman... Temos livro? Tem livro. O livro do Kahneman, Rápido e Devagar. Muito bom. O Kahneman, ele fala muito no pensamento rápido sobre Oreses. Tá, ali na prateleira, aqui na minha mini biblioteca tem. Ele fala de maneira clássica um pouco sobre vieses cognitivos e explica heurísticas, porque é parte do raciocínio rápido humano. Como é que para você tomar uma decisão assertiva, você pensa? Você compara com fatos concretos, porque o fato concreto dado, ele elimina os vieses, porque ele é concreto. Uhum. Ele não se adapta a viés nenhum, ele é a verdade, é o concreto, é o claro. O viés distorce. O claro é claro, irmão. A galera tentou até relativizar a verdade, mas a verdade é a verdade, ponto. Você que relativiza da percepção que você olha, mas ela tá lá. Porque você olha por filtros e viés que fazem essa relativação. Existe uma pesquisa que é do Edelman Trust Barometer, que se chama, que foi conduzido há 25 anos consecutivos, em mais de 2 dúzias de países. E o que ele faz? Tá aqui. Sugestão de livro para leitura rápido e devagar. Daniel Kahneman. Tá aqui. Para quem quiser, vale a leitura. Livraço. E o que essa pesquisa ela revela? Ela revela o seguinte, aqui eu quero trazer um outro tema dessa discussão, que é o nível da confiança das pessoas nas instituições. Cada vez mais o nível de confiança das pessoas nas instituições está cada vez mais baixa. De uma certa forma, o nível de confiança das pessoas nas instituições tradicionais, ela está mudando de uma forma que não tem precedente histórico, na história recente da humanidade. Não tem. Olha só, 70% da população mundial adota uma postura que os pesquisadores chamam de insularidade. Você sabe o que é insularidade, meu querido amigo Marcos? Não sei, mas eu tenho a impressão de que você vai me contar. De uma forma simples, é um fechamento progressivo, que vai acontecendo em etapas,
em círculos de confianças cada vez menores. É uma certa relutância que nós temos, que as pessoas estão desenvolvendo, profunda em confiar em pessoas que têm valores, origens ou visão de mundo diferente dela. Entendeu? Então, o que isso chamam de solaridade? O que os pesquisadores chamam de solaridade? Essa característica que nós estamos desenvolvendo de nos fechar em tribos, isso também é chamado de tribalismo, em tribos que pensam igual a nós, agem iguais a nós e não aceitar pessoas de valores, visões de mundos e pensamentos É diferentes. uma bolha. Uma bolha. Num português mais Uma básico. bolha. É óbvio que do ponto de vista humano sempre houve essas variações, mas a gente nunca teve tantas visões de mundos coincidindo no mesmo período de tempo e tantos posicionamentos das pessoas colidindo e negando, sendo contrário a pontos de vista das outras pessoas. Porque entraram e, de certa forma, quando entra nessas visões de mundo e ponto de vista, entra em algo que é muito caro. Então, a própria percepção de mundo que eu tenho, muitas vezes, dispara mecanismos de defesa para protegê-la. E aí, quando a gente olha para isso, não é um pessimismo em si, mas é uma clareza de que existe uma fratura, de fato, estrutural, bem estrutural, né, na forma como o ser humano hoje lida com a realidade, como ele interpreta a realidade para ele, como é que ele lida com realidades diferentes das pessoas. É só para a gente começar a introdução, tá, desse tema. Eu falei que eu ia descer fundo nesse tema aí. Né? Eu falei para vocês. Então, o que acontece? Esse mecanismo de pensamento que foi... Eu não entendi. Que tal o quê? É que um querido membro da nossa equipe está com fome, ele falou. Todos Coitado. nós. Ele tá com a fome mesmo. Pega uma bolacha para ele. Como ele come muito. Você falou assim, essa aqui é a introdução, ele ficou assim, irmão, ó. Nossa! Pega lá no mercadinho lá embaixo, não tem remédio no mercadinho lá de baixo. Pega uma bolacha. Não tem remédio, né? O que acontece? Esse problema, na verdade, ele vem sendo construído ao longo do tempo. Ele passa pela crise financeira global de 2008, porque fica aquela sensação de que Wall Street enganou todo mundo, então as pessoas começam a não acreditar mais nas instituições financeiras. Em 2018, ela entra numa fase que os pesquisadores chamam de batalhar pela verdade, que é quando o consenso sobre coisas muito básicas começa a se desenvolver, as fontes de informação começam a não ficar mais confiáveis e não ter mais igualdade de condição. E aí tem um conceito que é chamado de teoria da cognição cultural, que diz o seguinte: a teoria de como o grupo social ao qual a gente pertence molda o que a gente decide acreditar, independente das evidências disponíveis. Então, o seguinte, o que o cara está dizendo aqui? Quando você faz parte de um grupo, você tem de ser moldado daquele grupo. E essas divisões, muitas das vezes, elas estão acontecendo porque existe uma descrença cada vez mais das pessoas no ambiente político, na mídia, as pessoas acreditam cada vez menos, nas universidades, acreditam cada vez menos, em várias instituições. E essa distorção de percepção, ela acontece e, geralmente, se uma pessoa tem viés político de centro-esquerda, ela tende a confiar um pouco mais nessas instituições. Se ela tem um viés político de centro-direita, ela tende a questionar mais essas instituições. Então, existe uma tendência maior de quem é centro-direita de questionar mais essas instituições e de quem é de centro-esquerda de aprovar mais. É só você ver hoje o quanto a galera está desacreditada do STF no Brasil. Nossa, sem Cara, eu poderia citar várias instituições, STF, políticos, CBF. também, você vê agora. Então, todas as instituições que antes tinham hierarquias muito definidas, as pessoas não confiam tanto mais. A igreja. Em alguns pontos, por conta de escândalos.
Então as pessoas começam a confiar cada vez menos. E por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque exatamente por não confiar, e as pessoas realmente questionarem tudo isso, que elas começam a não acreditar mais em nenhuma versão que se apresenta. Né? E cada grupo que aparece vai se posicionando cada vez mais em relação a isso. Para fechar esse tema, para eu não ser muito prolongado e o Vinícius ir almoçar, que ele está com fome, é que existe um processo de politização, né, desse sentimento das pessoas. Porque na medida que as pessoas elas têm toda essa característica de se fechar em círculos de verdade e não acreditar, não confiar nos valores que estão relacionados, que não estão relacionados ao conjunto de visão de mundo que ela acredita, os partidos políticos pegam isso como forma de engajar. E é por isso que a gente tem um modelo polarizado. Eu tenho uma pergunta, que tipo de impacto no médio e longo prazo isso tem? Dessa falta de, não diria credibilidade, mas de confiança das pessoas nessas informações? Você tem uma diluição total, sem precedentes, da estrutura social. Porque era muito claro antes quais eram as estruturas hierárquicas que regiam. Todo mundo sabia quem era, de onde vinha e para onde vai. A pessoa confiava no padre, confiava no político, confiava no que se dizia. Então ela se deixava liderar. Na medida que você não confia mais, como é que você tem liderança? Porque liderança é construída a partir de confiança. E é por que eu trago esse tema? Cara, você vai vendo como tudo está amarrado? Aí você pega a geração Z que questiona tudo, que busca propósito. Você está entendendo como a construção cultural está influenciando da forma como todo mundo se comporta, o consumidor se comporta, as pessoas se comportam. E por que muitas vezes você tem tanto questionamento no ambiente de trabalho? Porque as pessoas também não confiam na autoridade do líder. E aí você vê matérias que apareceram de farmácia, lá que a gente vai vendo, né, às vezes polêmicas. Por que eu defendo tanto o papel do farmacêutico? Do papel da farmácia como ambiente de saúde? Porque as pessoas precisam confiar que os profissionais que estão ali são sérios, comprometidos com a verdade, comprometidos com aquilo que é certo. As pessoas não acreditam. Eu conheço várias associações, agrupamentos que as pessoas não confiam mais. Porque falta transparência de quem lidera. Porque falta verdade de quem lidera. Porque falta comprometimento genuíno com a causa daquilo que se constrói de quem lidera. Quando você pega, por exemplo, na política, você pega Flávio Bolsonaro e Lula, os dois polos são também os polos que têm maior nível de rejeição, ou seja, tem uma galera que não confia. E não confia por quê? É só por conta dos valores que são transmitidos? Não. É uma série de notícias, de inverdades que circulam, uma série de coisas que interessa à politicagem geral que exista, porque são dois polos que só existem porque os dois polos existem. Um se alimenta do outro. E a tendência é que a política se aproprie disso e exacerbe isso cada vez mais, porque na medida que os polos não existirem mais, os dois polos não têm mais razão de existir, porque não tem mais quem retroalimente a narrativa de que eu sou melhor que você, Enzo, e que você é melhor do que eu, que a tua visão de mundo é a única certa e a minha é a única certa. Qual é a solução para tudo isso? Cara, a solução para tudo isso é a verdade. O que as pessoas querem num ambiente de discussão desse? É óbvio que o ambiente político que está ali, na questão do falso, tem questão política, mas as pessoas que olham, eles querem saber o que aconteceu de fato. Como as decisões são tomadas, com base em quê, né? Mas a política, de certa forma, ela vive de construção de narrativas. Muitas lideranças vivem de construir narrativas e de ocultar a verdade, não trazer a verdade para prevalecer a única verdade que ele quer contar. E é por isso, por uma série histórica de se viver assim, que as pessoas deixam de acreditar cada vez mais nas instituições e elas começam a construir uma narrativa que é a seguinte: a minha história eu construo eu mesma, porque eu não consigo mais deixar que ninguém construa a minha própria história. Isso também cria uma série de outros sintomas que eu não vou entrar aqui, que é a ansiedade coletiva que a juventude vive, porque não tem um caminho formado. Ela tem um caminho que era estático, sólido no passado, mas que agora não tem estruturas nenhuma que alicerce. Aí a turma chega no mercado de trabalho ansiosa, sem base. Você entendeu por que agora, Marco? Entendeu? Você entendeu? Faz muito Porque sentido. ela está num caos.
Você conecta com outra coisa. A molecada chega no ambiente de trabalho querendo buscar conexão com propósito. Por quê? Porque ela está vivendo num caos que mostra para ela que não tem. Não tem dentro de casa, não tem lugar nenhum. Ela vai procurar isso no ambiente de trabalho. Chega no ambiente de trabalho, tem um gestor líder bruto, transacional. Aí essa molecada quer realmente não para em lugar nenhum. Por isso, cara, que eu defendo um novo modelo de liderança. E na ED a gente trabalha muito as nossas lideranças. Para que elas possam realmente ter capacidade de engajar times, engajar equipes e construir negócios que estão adequados ao caos que a gente vive. Não adianta ficar reclamando do caos, tem que se adaptar e administrar esse novo contexto. Então, desculpem-me, Vinícius, agora você vai poder Vamos almoçar. Vai poder almoçar. Desculpe-me pela análise, talvez um pouco very deep, aprofundada sobre esse tema, não, mas eu já pertinente. estudo isso há bastante tempo e eu acredito muito disso e eu conecto tudo isso. Peguei essa matéria do Fauci para conectar com liderança. Precisamos ter lideranças mais inspiradoras, moralmente confiáveis, naquele livro que eu compartilhei aqui no mês passado também, na edição passada, que foi o do Burns. Não compartilhei aqui do Burns, não. É o azul de liderança ali. Pega para mim, tá escrito Leadership. É o do Burns, que fala de liderança transformal. O Burns exalta que a liderança tem que ter uma moralidade, não certa moralidade de ser assim, despachar regra, mas de ser uma pessoa que as pessoas olham e admiram e falam, eu confio naquele cara. Infelizmente, as lideranças que a gente tem hoje em várias áreas estão tão corrompidas, mas tão corrompidas que não são exemplo para nada. Exato. E é por isso que as pessoas não confiam. São exemplos do que não fazer, do que não fazer. Mas aí quando surgem lideranças fortes, realmente, que o líder sabe quem ele é, qual personalidade que ele tem, que ele está disposto a pagar o preço para servir o propósito e a causa do que ele vive, eu tenho certeza absoluta que vai surgir líderes assim, seja políticos, seja do segmento empresarial, que vão realmente fazer a diferença e resgatar essa ânsia. E eu acho que no ambiente empresarial vai formar equipes fortes, porque as equipes se espelham naquele cara e aí sim conecta com o propósito. A equipe é o reflexo do líder, conecta, né? Então... com o século XXI e conecta com tudo aquilo que precisa ser feito. Esse livro aqui é da década de 70, se eu não me engano. Leadership. É um clássico, né, da liderança. E o Burns ele fala exatamente disso, sobre que o líder tem que ter um certo tipo de moralidade. Então, o grande desafio hoje que a gente tem é sermos confiáveis. Né? Sermos confiáveis. Mostrarmos que estamos sendo verdadeiros. Isso constrói empatia, constrói relacionamento e cria um ambiente de segurança para que equipes possam ser desenvolvidas. Fim, fecho por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado Uma salva de palmas, pessoal. Primeira edição ao vivo que a gente fez. Primeira Obrigado. de muitas. E vai estar gravado. Eu sei que talvez ficou um pouco longa, mas depois a turma vai assistindo no final. Mas é isso, a gente vai descer fundo nas discussões. É importante. Eu gosto e acho que a gente tem que formar empresários cada vez mais conscientes. Porque de genérico já basta o que a gente vende.